E aí, pessoal, beleza? De volta aqui com mais um vídeo para a gente falar sobre PetroRio. No meu ponto de vista aqui, a melhor small caps da nossa bolsa. PetroRio, pessoal, ela foi fundada em 2008 e ela era a antiga HRT Petróleo e ela tinha uma estratégia um pouco, digamos, que não deu certo. Ela se meteu a perfurar poço na Amazônia, na Namíbia, na África, naqueles locais e tinha muito poço seco, ou seja, ela gastava muito para perfurar esses poços e não encontrava nada. Então ela foi fundada aqui em 2008, é uma companhia hoje já com 15 anos de mercado, tá? E ela começou a mudar, pessoal, com a entrada do Nelson Tanuri. O Tanuri, ele é muito conhecido no mercado, polêmico, por comprar empresas com problemas, no caso a HRT tinha problemas na época que ele entrou, e revitalizar essas empresas, transformar essas empresas ganhando eficiência e depois vendendo. Então o Nelson Tanuri participou desse processo aqui na PetroRio, na Prio, e ele já saiu, tá? Da PetroRio. Bom, pessoal, falando aqui de Prio, aqui os principais ativos de PetroRio, ela tem o campo de Frade, que é um dos principais campos aqui dela. Agora entra um novo campo que ela comprou, que falarei logo em seguida, mas no momento em produção, com lifting cost, com custo de produção baixo, é o campo de Frade, na bacia de, de Santos. Então, esse campo, ele hoje tem uma produção, pessoal, de 33.833 barris dia. E a PetroRio fez a perfuração de mais um poço, esse N5P2, que vai entrar em produção no segundo TRI de 2023 e vai adicionar 11 mil barris à produção aos números da companhia, tá? Ela tem mais um campo aqui importante, que é o cluster de polvo e tubarão-martelo, mas esse campo, pessoal, ele dá um pouco de problema, especialmente com manutenção, né? Então você vê que apenas em um momento específico ela teve 100% da sua produção, né? 18.460, o último TRI já foi uma média de 12.536 ao dia, porque tem muita parada para manutenção, tá? Manutenção de dutos, mangueiras que levam o campo o petróleo do campo até o navio para a exportação, tá? Então, a PetroRio anunciou a compra, né, de Albacora Leste, na verdade, a concretização, né, dessa compra, que vai adicionar, pessoal, a produção de PetroRio, um total aqui de 240 milhões de barris. Tá? Tem aproximadamente 280, mas que PetroRio poderá tirar de baixo, né, lá do mar, até 240 milhões de barris, podendo ter uma exploração útil até 2050. E a PetroRio fez uma estimativa baseado num custo de US$ 60 o barril de petróleo. Como você sabe, o petróleo está um pouquinho acima disso, certo? Então, esse vai ser provavelmente o principal ativo da PetroRio para os próximos anos, que foi a concretização da compra desse campo de Albacora Leste da Petrobras. A Prio estava negociando o campo de Albacora, mas com a entrada aí do novo governo, novas diretrizes, novas exigências, a Petrobras acabou também aumentando o custo, o preço, né, que ela tinha já é, oferecido o campo para a PetroRio e ainda não estava assinado, mas estava bem encaminhado. Então, PetroRio acabou não aceitando pagar qualquer preço no campo de Albacora, que seria até maior que Albacora Leste, tá? Também seria muito bom para a companhia. Aqui a gente vê as reservas aprovadas, né, de PetroRio, certificadas, né? Foi um trigger importante para a companhia, subiu bastante, ao contrário de 3R e PetroRecôncavo, que sofreram aí um downgrade nas suas certificações. PetroRio saiu de 433,5 milhões de barris para 547 milhões de barris. Então, foi muito bom para a PetroRio essa certificação que a ANP e as certificadoras fizeram, tá?
Então aqui a gente tem, pessoal, algo também muito importante para as companhias de petróleo, que é o custo de produção, que eles chamam em inglês de lifting cost. Então, você vê que a PetroRio, ela iniciou aqui com US$ 30, aí ela começou a revitalizar os campos e esse custo de produção normalmente costuma subir bastante enquanto ela está revitalizando o campo, tá? Até ela começar a ganhar eficiência e aí sim esse campo começar a produzir com um custo menor. Então você vê que PetroRio chegou a 44,20 dólares por barril até o mínimo de 8,60 por barril de lifting cost. Como você vê nesse último TRI já subiu para 9,5. Então, por que isso? Porque já entrou o campo de Albacora Leste e, obviamente, a empresa precisou fazer investimentos, contratar pessoal, contratar mais engenheiros e assim por diante. Melhorar ali as condições, a infraestrutura do campo para ter mais segurança e aumentar a produtividade. Então, esse custo já aumentou consideravelmente aqui não aumentou consideravelmente, aumentou relativamente, aumentou de alguma forma de 8,60 para 9,50, tá bom? Então já teve um aumento. A tendência é que continue aqui subindo um pouco, porque PetroRio estará revitalizando aquele campo que eu acabei de falar, que era o Albacora Leste. Pessoal, aqui é um comparativo, né, é, entre as petroleiras júniores aqui do mercado, né? Então, 3R Petróleo aqui, ela pode chegar a 101.700 barris ao dia. PetroRio, pessoal, e aí que representaria uma alta de 533%. PetroRio teria uma alta de 232% e chegaria a 152 mil barris dia, tá? Então, em aproximadamente aqui 2 anos e meio, 3 anos, tá? E Petro Recôncavo, pessoal, teria um crescimento bem menor, bem mais modesto, 67%, chegando a 36.500. Então, você vê que PetroRio tem uma escalabilidade muito maior e ela aposta que ela seja a consolidadora do mercado. Então já tem rumores aí de que a PetroRio poderia estar comprando uma concorrente menor, que seria a Enalta, antiga Queiroz Galvão Óleo e Gás, tá? Então aqui a produção estimada de PetroRio, pessoal, a gente vê que tem uma possibilidade bem grande de PetroRio passar de 150 mil barris em 2 anos e meio. Essa estimativa, pessoal, é de uma das casas de research que eu assino, não vou estar aqui falando o nome para também não estar indicando aí para ninguém, porque não há garantia de nada, tá? Então pode subir 233% em 2 anos e meio, chegando aí no quarto TRI, ou melhor, no quarto TRI de 2024, a 150 mil barris e se manter estável até quarto tri de 2025, se a PetroRio não anunciar mais nenhuma compra adicional de campos. Então a Petrobras ela anunciou que foi ruim para essas companhias júniores, né, que estaria revendo essas vendas de ativos que não seriam tão produtivos para ela. A Petrobras é uma petroleira gigante, então produzir campos pequenos para ela é custoso e não vale a pena. O retorno não é positivo. Ao contrário, para as petroleiras júnior é muito produtivo, é muito importante porque elas revitalizam, baixo custo de produção e aí tem um lucro muito, muito grande em cima disso, tá bom? Então foi ruim para as petroleiras júnior, esse anúncio da Petrobras, porém existem outras empresas aí que possuem campos menores, né? Então a gente tem Shell, a gente tem ExxonMobil, a gente tem Equinor, então a gente tem várias empresas grandes aí que não vão aceitar ficar produzindo em campos com uma produtividade baixa ali de 20, 30 mil barris ao dia, tá bom? Então esse é um ponto importante aí para a PetroRio, ela pode adquirir campos não só da Petrobras, mas de outras petroleiras também, tá? Bom, pessoal, estou aqui no site de RI da PetroRio, da PRIO, e eu baixei aqui alguns fatos relevantes, importantes, para vocês terem uma ideia de quem está investindo em PetroRio, né? Então aqui, pessoal, a gente tem investindo em PetroRio,
A gente tem a BlackRock, que é a maior gestora de fundos de ações do mundo, né? Fundos de investimento do mundo. Tem mais de 44 milhões, quase 44 milhões e 500 mil ações de PetroRio, que representa 5% do total do capital social da companhia, tá? Aqui a gente vê que já tinha sido anunciado um fato relevante por parte da BlackRock anterior de 4,98% e eles aumentaram a posição. Esse é um ponto importante. O pessoal estava investindo em PetroRio e aumentou ali, como a gente viu, para 5%, 5,1% do capital social de PetroRio, tá? Aqui a gente tem outra gestora de investimentos, né? O Credit Suisse está passando por alguns problemas aí de solvência e tudo. Foi comprado pelo UBS, porém esse banco que é muito importante no mundo, pessoal, possui 7,18% do capital social de PetroRio. Então é uma fatia significativa da companhia, ou seja, eles confiam bastante no potencial de crescimento, 63 milhões e 700 mil ações de PetroRio. E por último, pessoal, nós temos uma outra gestora aqui que confia na PetroRio, que investe em PetroRio, tá? Então nós temos aqui essa outra gestora que é a Avente, tá? Strategic Partners LLP, que possui 6,78% da companhia, cerca de 60 milhões e 200 mil ações da companhia. Então tem muitos players importantes posicionados em PetroRio. Então, se a gente que é investidor pequeno, minoritário, está investindo e está com medo, a gente pode olhar essas grandes gestoras que estão investindo e apostando em PetroRio sem muito medo aqui, tá bom? Então, são referências, né, muito importantes para nós aí, pequenos investidores que estamos investindo em PetroRio. Mas tem pontos positivos também, pessoal. O governo anunciou uma cobrança de um imposto extra aí, né, por 4 meses, né, que deve que iniciou aqui em 1º de março, que deve ficar março, abril, maio, junho, até o final de junho, aí tendo impacto nos números da companhia. Então, PetroRio, ela produz o óleo no Brasil, ela tira esse óleo debaixo do mar aqui no Brasil e ela envia para o exterior e deixa esse óleo armazenado no exterior muitas vezes, esperando o melhor momento para vender esse óleo, né? Então, por exemplo, quando o preço do barril sobe e vai para $100, ela olha e fala, poxa, agora é hora de eu tirar esse meu óleo que está em estoque lá no exterior e vender, porque o preço está muito bom. Então, é isso que a PetroRio fazia e o governo olhando isso, falou, poxa, a gente não vai mais deixar isso acontecer, mesmo o óleo estando fora. Você é uma empresa brasileira, você produz aqui, então a gente vai cobrar esse imposto de vocês. Não acho justo, não acho bom, imposto é sempre ruim, mas é isso que a gente tem. Esse é um dos pontos negativos aqui para a PetroRio. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Nada assim que eu possa dizer que foi uma super análise, porque eu não sou um analista profissional para isso, sou um pequeno investidor aqui, gosto muito de PetroRio e ela está na nossa carteira de Small Caps que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, estou aqui na Clear, aqui é a minha carteira, né, de Small Caps, uma carteira que está dando um retorno aí interessante para a gente. Aqui eu tenho então a PetroRio, a Prio 3, eu entrei nela recentemente, tenho 709 ações, representando aí aproximadamente 25 mil reais em PetroRio. Pretendo aumentar bastante a minha posição em PetroRio. Acho que é uma empresa barata pela entrega que ela vai fazer nos próximos anos aí de produção, tá bom? Essa não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Essa é a minha estratégia, pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que não se confirme nada dessas informações que estou passando, pode ser que PetroRio tenha algum problema, a gente espera que não, mas confio bastante na empresa, então esse é um intuito mais informativo, educativo. Se você gostou desse conteúdo de PetroRio, estude a companhia e veja se vale a pena para você e para a sua estratégia. Se você gostou, se inscreve aí no canal para dar uma força para a gente nesse início e dá um like no vídeo, beleza? Um abraço, bons investimentos.